Bom dia, meus queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos hoje dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nesse domingo nós haveremos de refletir sobre a Páscoa, diferentemente dos anteriores em que vínhamos falando sobre o livro dos Salmos. Nós vamos então estudar a Páscoa. E eu convido você a que tome a sua Bíblia e abra no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Não precisa estranhar, nós vamos lá no início da Bíblia estudar o momento em que a Páscoa é instituída na vida do povo de Israel. Muitos creem que, equivocadamente, que esse é um advento do Novo Testamento, mas não é. Lá ele só é confirmado, nós vamos depois chegar lá e vocês vão entender. Então, Êxodo, capítulo de número 12, eu vou ler para os queridos apenas os primeiros 16 versículos, porque é um texto bastante grande, o nosso tempo é curto, e se nós formos ler o capítulo todo, então vamos gastar um tempo muito grande com isso, não vai haver como expor a aula toda, mas eu convido que você leia Êxodo capítulo 12 todinho, depois aí na sua casa, para você entender direitinho a sequência dos fatos. Agora abra e mantenha a sua Bíblia aberta. Êxodo 12, a partir do verso 1 até o verso 16. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei no fogo. Dessa maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, dentre os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que dele comer coisa levedada, desde o primeiro até o 7º dia, esse será eliminado de Israel. Ao primeiro dia haverá vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Até aqui por hora. Meus amados, hoje é o domingo em que comemoramos
no mundo cristão, né, o domingo da Páscoa. A Páscoa foi instituída nesse momento aqui. Encontramos a descrição, a narrativa no livro do Êxodo, no capítulo 12. Deus ouve o clamor do seu povo, que estava retido, que estava escravizado ali no Egito, debaixo das garras do faraó, do líder, considerado um deus entre os egípcios. E esse povo já clamava, já chorava, já pranteava diante de Deus pela liberdade. Então Deus ouve o clamor daquele povo e manda o seu servo Moisés confrontar o faraó com a seguinte mensagem: deixa o meu povo ir. Nós sabemos, porque esse trecho é muito conhecido, né? Inclusive obras cinematográficas já foram produzidas em cima da história do povo de Israel, narrando aquele embate entre Moisés e o faraó. A mensagem era clara: deixa o meu povo ir. Mas faraó era um deus para os egípcios. Ele era considerado literalmente como um deus, ele era reverenciado como um deus. E eles se consideravam um deus. Mas só há um Deus verdadeiro. E então isso resultou de uma luta entre duas vontades: a vontade do faraó e a soberana e absoluta vontade de Deus. E diante dessa resistência de faraó em liberar o povo para partir daquele tempo de escravidão, para partir daquele cativeiro ao qual eles estavam submetidos, diante da resistência, do coração duro, como diz a Bíblia, de Faraó, Deus envia 9 pragas. E mesmo com essas 9 pragas, Faraó ainda não cedia. Então Deus envia uma última, uma 10ª e devastadora praga, onde todos os primogênitos morreram, inclusive o primogênito dos animaizinhos também. E o Senhor ordenou que aqueles que fossem do povo de Israel sacrificassem um cordeiro e na porta de entrada de suas casas, fosse passado o sangue desse cordeiro. Aqueles que tinham esse sinal, aquelas casas que tinham esse sinal, não seriam afetadas por essa 10ª praga, por esse 10º castigo, que foi a morte dos primogênitos. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa, também chamada no hebraico de Pessá, significa passagem. Foi o momento em que o anjo passou e executou o juízo de Deus. Essa Páscoa, nós vamos encontrar ela sendo celebrada ao longo de toda a história do povo de Israel, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E na Bíblia, ela ficou como que assim, mais reafirmada no contexto neotestamentário, por aquela passagem descrita lá em Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus junta ali os seus discípulos para aquela última ceia, aquele jantar, né? Imediatamente antes, ele ser preso e depois conduzido diante das autoridades para ser crucificado. Essa passagem lá de Mateus foi, de certa forma, eternizada pelo artista Leonardo da Vinci, naquela tela, né, que eu acho que todos conhecem, a tela da Santa Ceia, aquela pintura reproduzida aos milhares, aos milhões talvez, que muitos de nós até têm em casa, né? Então aquela é a passagem lá no Novo Testamento, né? Mais de 2 milênios depois de ser instituída
aqui em Êxodo capítulo 12. Mas a Páscoa, ela marca um novo começo para o povo de Deus, um novo começo para a nação de Israel. Aliás, até ali, Israel não era uma nação devidamente constituída, porque eles eram escravos no Egito. Então você pode acompanhar comigo, por favor, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses. Vejam que Deus estabelece ali já um novo calendário na vida do povo de Israel. É o primeiro mês, passou a ser a partir dali. Por isso que o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano, do nosso, né? O mês de Nisan, que é o primeiro mês para eles, começa, se eu não me engano, em abril. Isso. Né? Então, é o primeiro mês do calendário que foi estabelecido aqui pelo Senhor. Então, o Êxodo marca esse momento solene, esse momento importante no Antigo Testamento, onde se institui a Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário para o povo. E ele diz: esse vos será o principal dos meses. A Páscoa também, ela marca um começo de vida para o povo. Por quê? Porque a partir daquele momento eles deixaram de ser escravos. Até então eles eram escravos de Faraó. Eles eram servos no Egito. Toda a família servia ao Faraó. Mas a partir daquele momento, eles se tornaram livres, né? Eles caminham agora peregrinos em direção àquela terra que Deus havia prometido. Então a Páscoa era um memorial, onde se marcava o fim da escravidão e começava um novo tempo de liberdade para o povo de Israel. Os filhos de Jacó agora tinham uma esperança. Estamos livres e temos uma promessa da parte do Senhor. É um tempo novo, né? Então, assim também, e agora eu traço aqui um paralelo entre o que aconteceu com os judeus, com os israelitas nesse tempo, e o que acontece no mundo cotidiano, nos nossos dias hoje. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, entrega a sua vida a Cristo, que a sua vida agora acabou. Mas a conversão não é o fim da vida. A conversão é o fim da escravidão. Quando alguém se deixa nos braços de Jesus, ele deixa de ser um escravo. Lá, quando a Páscoa foi instituída, quando o sangue do Cordeiro foi derramado, se estabeleceu um momento de liberdade para o povo. E nas nossas vidas também, quando aceitamos o sangue derramado em nosso favor, nós saímos de um tempo de escravidão, porque éramos servos do pecado, e passamos a um tempo agora de liberdade. Amém. O mundo considera que nós agora estamos presos, mas nós sabemos é que nós estamos livres no Senhor. Graças a Deus. Nós só somos verdadeiramente livres quando temos esse encontro com o Senhor Jesus, com o sangue derramado em nosso favor. Amém. Nós vamos falar muito disso daqui para diante, porque há um paralelo entre o sangue daquele cordeiro derramado lá, na instituição da Páscoa, e o sangue do cordeiro perfeito derramado na cruz do Calvário por nós. Tudo na Bíblia tem uma conexão direta. A Páscoa foi o começo de uma nova nação, porque até então Israel não era uma nação, né? Mas agora livre, remidos, esse povo torna-se um povo separado para Deus. A Páscoa mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e, por fim, um novo destino também. Vocês compreendem? Então a Páscoa é um novo começo para o povo de Deus. Nós gostaríamos que hoje os amados pudessem a sua atenção, o seu coração nessa questão, nessa palavra, porque ela é fundamental para nós. O mundo pagão procura trocar o sentido da Páscoa, assim como faz com o do Natal também, não é? Procurando alterar
os pressupostos verdadeiros da palavra de Deus. Verdade. Mas a Páscoa, meus amados, a Páscoa não é a beleza de um coelhinho, nem a doçura de um chocolate. Muito embora não tenha nada de errado em você comer chocolate. Mas é importante que você compreenda que a Páscoa não é coelho e chocolate. A Páscoa é o Cordeiro e seu sangue derramado. Amém. É isso que vai nos permitir sermos livres. É isso que estabelece um novo tempo na vida do homem. É isso que nos dá objetivo. É isso que nos dá liberdade e um novo destino. É o sangue que Jesus derramou. Mas a Páscoa, ela revela também, e nós vamos nos ater a esse texto, né, de Êxodo 12, ela revela um projeto de Deus na redenção da família. Se não, vejam comigo, a família está no centro aqui do projeto de Deus. No verso 3 ele fala assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A família precisa celebrar a Páscoa junta. Eu sei que nós estamos agora num momento em que ajuntamentos não são recomendados, e nós devemos seguir essas diretrizes. Não queremos aqui confrontar nenhuma orientação científica, nada de bom senso, né? Mas a família, ela deve celebrar a Páscoa unida. Se não podemos nos ajuntar fisicamente, nós podemos hoje, com os meios que temos, mandar uma mensagem, como muitas que eu já recebi hoje, inclusive de queridos irmãos aqui. Nós devemos talvez ligar, nós devemos comunicar para aqueles que estão do nosso lado o real significado da Páscoa. A família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Vejam o verso 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta das casas em que comerem. Ele está falando aqui de família, uma família debaixo do projeto de Deus. Toda a família, meus amados, toda a família, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um avô, uma avó, tem o compromisso de ensinar aos filhos o significado da Páscoa. Se o mundo, por um lado, procura deturpar, torcer esse significado, nós que temos conhecido a salvação na pessoa do Senhor Jesus, temos o dever, a obrigação de passar para os nossos filhos, para os nossos netos, qual é o significado real e verdadeiro da Páscoa. Amém. Pode-se comer um chocolatezinho, não há problema algum nisso, mas talvez junto com aquele ovinho de chocolate que você presenteia, você diga: senta aqui agora, eu vou te explicar como é que vem essa história da Páscoa, de onde veio, o que aconteceu, por que aconteceu, e você vai contando aquela história toda até chegar na pessoa do Senhor Jesus e dizer: olha, o Cordeiro, aquele que salvou a mim, também quer salvar você. Ele também tem você como um projeto, porque a família faz parte do projeto de Deus. É nosso dever passar essa mensagem para adiante. A salvação da família exige diligência dos pais. Vejam, nós estamos usando uma comparação, um paralelo entre o que aconteceu lá dentro do Egito ainda e o que acontece hoje e o que aconteceu nos tempos do Senhor Jesus também. Os pais poderiam deixar os seus filhos para a rua. Os pais poderiam ignorar aquele mandamento que Moisés trouxe. Ele disse: fiquem em casa. Os pais poderiam negligenciar essa ordem de Deus e não instruir os seus filhos, não ajuntar os seus ali dentro de casa. Mas eles seriam alvo do juízo de Deus, porque só aqueles que estavam guardados dentro de casa e estavam debaixo da marca do sangue é que foram preservados. Eu gosto de fica em casa, é antigo, né, Luiz? Fica em casa não é um chavão novo, né? Fica em casa especialmente
quando Deus te manda ficar em casa. Mas o que é que nós estamos querendo dizer aqui? Nós estamos querendo dizer que os pais precisam ser diligentes nessa questão. Ali os pais não ignoraram a ordem, não ignoraram a mensagem de Deus trazida pela boca de Moisés. Não é? A salvação da família também exige confiança na palavra de Deus. Porque vejam bem, isso valeu lá para eles e vale para nós hoje também. Como pais, como avós, como tios, como tias, como responsáveis por essa geração que vem depois de nós. Imaginem a seguinte situação. Se um pai dissesse assim, eu não vou levar isso a sério não. Isso é uma crendice. Nossa. Isso é uma superstição. Ou talvez um outro dissesse assim, esse negócio de passar o sangue na verga e nos umbrais da porta vai sujar aqui, eu não quero. Eu quero que a minha casa fique igual à casa dos egípcios. Por que só a minha vai ser diferente? Talvez um outro, um pouco mais tímido, dissesse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, para não desobedecer, mas também para não me indispor com os outros, para que os meus vizinhos não achem que eu sou diferente, eu vou pintar a porta assim com sangue, mas eu vou fazer isso lá na porta dos fundos. E um outro, talvez ainda mais radical, dissesse o seguinte, olha, eu não gosto que os outros saibam nada da minha fé. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar, eu vou obedecer, mas do lado de dentro. Vocês já pensaram o que aconteceria? Quando o anjo passou, ele não encontra a marca do sangue e ele executa o juízo, porque Deus avisou. Deus disse quando aconteceria e como aconteceria. Então cabe a cada um de nós termos confiança na palavra de Deus. Eu não quero que a minha casa seja diferente da dos outros, né? Muitas vezes, alguns crentes dizem isso. Eu não quero ser diferente. Por que só eu vou ser diferente? Mas há uma distinção, meus amados. Há uma distinção. Os egípcios e os israelitas. Os israelitas não eram mais inteligentes do que os egípcios. Nem eram mais bonitos do que os egípcios. Eles não tinham maior destreza ali no desempenho de suas funções do que os egípcios. O que os distinguia dos egípcios naquele momento? O sangue nos umbrais das portas. Sim. O crente tem a marca do sangue do Senhor Jesus. Ele tem a marca do sangue do Cordeiro. Isso nos distingue. E nós temos que ser absolutamente fiéis e termos confiança em obedecer essa palavra. Da maneira como Deus mandou fazer, eles fizeram. A Páscoa também Deus mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro de Deus. Aquela pergunta feita por Isaac a Abraão, né, quando estava ali no altar para ser imolado, ele pergunta, meu pai, onde é que está o Cordeiro? Essa pergunta, ela introduzida lá no Antigo Testamento, ela vem ecoando ao longo de séculos, e séculos, e séculos. E vejam que nós encontramos lá a resposta no Evangelho de João, no capítulo número 1, quando João, o batizador, João Batista, vê a pessoa do Senhor Jesus Cristo vindo, e ele responde a pergunta feita por Isaac, meu pai, onde é que está o Cordeiro? E João diz ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém. Chegou a resposta. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto, é o Cordeiro que salva, é o Cordeiro da Páscoa. Filipe, quando estava instruindo o eunuco, ele disse que o Cordeiro era Jesus. Está lá no livro de Atos, capítulo 8. Paulo disse à igreja de Corinto também que Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Pedro
disse que nós somos remidos pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito. João, ele vê os céus e lá o Senhor Jesus lhe é apresentado como um cordeiro. Cordeiro que foi morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. Isso está lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. Então, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo e Ele salva o seu povo através do Cordeiro. Foi assim lá na instituição da Páscoa, em Hebreus capítulo 12. Foi assim lá em Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos para a última celebração da Páscoa judaica. E é assim também no dia de hoje, quando nós celebramos a vitória do nosso Rei. Quando nós celebramos aquele que venceu a morte e que está à direita de Deus e intercede. Amém. 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 Jesus é o cordeiro suficiente, meus amados, para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família inteira. Ele é suficiente para uma nação inteira. Amém. E ele é o cordeiro suficiente para salvar o mundo inteiro. João 1,29 fala isso. O cordeiro da Páscoa é também um cordeiro sem defeito. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é o amado do Pai. É aquele em quem o Pai tem prazer. Né? E ele foi obediente até a morte, e até a morte de cruz. Ele não se insurgiu contra os seus algozes, contra os seus perseguidores, mas diz a palavra de Deus que como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. E lá ele intercedeu pelos transgressores. Ele não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado, conforme diz Pedro no capítulo 2, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. E ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, diz João lá no capítulo 3, do Evangelho de João. Por quê? Porque o cordeiro é o cordeiro sem defeito. Lá no verso 5, vejam que Moisés diz ao povo: olha, o cordeiro deverá ser sem defeito. Jesus é o cordeiro sem Amém. defeito. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro que foi morto, que foi abatido. Prestem atenção nisso. Na vida de cada um de nós, não é o cordeiro vivo que nos salva. Não é o exemplo do cordeiro que nos redime. Não é a presença do cordeiro que livra a família da morte. Vejam só, vejam comigo o verso 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês. O cordeiro estava vivo. Sim. O cordeiro foi guardado. O cordeiro foi visualizado. Né? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras. O cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cordeiro, tal como foi lá no início, lá no Egito, tal como foi lá no Monte Calvário, foi derramado o seu sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós precisamos confrontar o atual status de coisas, em que se vende uma mensagem adocicada, uma mensagem encoberta, uma mensagem pagã. Nós precisamos confrontar isso hoje e dizer: não, a Páscoa é a Páscoa do Senhor Jesus, que derramou o seu precioso sangue, porque sem aquele sangue vertido, nós não adentraremos as promessas ao palácio do rei.
Nós não adentraremos a Jerusalém celestial. Precisamos entender e reafirmar esses fundamentos da palavra de Deus hoje. O Cordeiro foi morto, porque é o seu sangue que nos redime. Não é a vida do Cordeiro, não é o exemplo do Cordeiro, muito embora tudo isso seja maravilhoso e edificante, mas o que nos redime do pecado, do inferno e da morte, é o sangue derramado em nosso favor. Algumas pessoas dizem assim: eu admiro o Senhor Jesus. Eu acho muito bonito os exemplos que Jesus deu. Outros põem a sua confiança nos milagres. Olha, ele fez muitos milagres mesmo. Ele era um verdadeiro profeta, como muitos diziam até no seu tempo. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, conquanto eles sejam maravilhosos e divinos, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Ele veio para dar a sua vida e dar em resgate de muitos. Foi a sua vida. Esse é o meu sangue, disse o Senhor Jesus lá em Mateus 26, né? E nós sempre repetimos essa palavra na celebração da Santa Ceia. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Palavras do próprio Senhor, palavras do próprio Cordeiro. Foste morto, e pelo seu sangue compraste para ti povos de nações, de todo lugar, de toda a terra. Com o que ele comprou? Com o sangue. Está lá em Apocalipse capítulo 5. Jesus, meus amados, foi o substituto. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu a nossa morte. A sua morte foi uma morte que chamamos de vicária, substitutiva. A morte era para ser nossa, mas ele a assumiu. Ele morreu em nosso lugar, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de cada um de nós. O inocente morreu pelo culpado. Assim foi lá no Egito também. Antes daquele povo se tornar uma nação, antes daquele povo ganhar liberdade, antes daquele povo poder caminhar para a terra prometida, o sangue de um cordeiro foi derramado. Milênios depois, também o sangue do cordeiro definitivo foi derramado. Porque aquele memorial feito lá no Egito, ele era repetido continuadamente na vida do povo de Israel. Para quê? Ele diz: seja esse ensinamento por perpétuo. E ele diz que as famílias deveriam ser instruídas nesse ensino. Esse é o nosso dever também hoje, porque as gerações vão se esquecendo da obra que o Senhor Jesus fez. Muitos de nós vimos de gerações de crentes, de cristãos já no Senhor Jesus, e muitos começaram lá atrás num fervor, numa alegria, mas hoje já se esfriaram. Seus filhos, seus netos já estão esquecidos dos favores de Deus, já estão longe, porque receberam só as bênçãos. Eles não viram as lutas do passado, eles não viram os sofrimentos, não viram de onde seus pais, seus avós, seus tios foram resgatados. Então hoje eles vivem como que no bem bom, como a gente costuma dizer, e não se lembram mais. Mas aqui Moisés disse: olha, virão muitas gerações e vocês precisam continuar contando essa história. Todo ano vocês celebrem a Páscoa e vocês imolem um cordeirinho sem defeito. Isso deve ser continuado, não é só aqui. Essa é a instituição, é o primeiro memorial, mas isso deve continuar na vida de vocês, para que as gerações futuras possam saber o que Deus fez, com que mão poderosa Ele nos livrou das garras do faraó. Também nós precisamos falar disso, para que as gerações que vêm depois de nós
ou que já vieram, saibam o que Deus fez por nós, o que Ele fez por nossos pais, o que Ele fez por nossos avós. Nós precisamos contar essa história. Conte às próximas gerações que o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro de Deus, que o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito, que o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi morto, mas que levantou da morte ao terceiro dia. Amém. E agora está vivo ao lado do Pai, só aguardando aquele momento em que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. E desejamos de todo o coração que nós e todos os nossos familiares façamos parte desse grande contingente de pessoas que será resgatado então pelo Senhor Jesus na sua volta. Amém. Mas o sangue do Cordeiro é um sangue que precisa ser aplicado, como dizemos em teologia. Vejam que o simples derramar do sangue ali não resolvia o problema. Moisés disse: ó, vocês tomem um cordeirinho e vocês vão abater esse cordeiro. Mas o sangue não era para ficar ali dentro de uma bacia, de um recipiente guardado debaixo do armário. Era para ser aplicado na porta, nos umbrais, nas vergas das portas. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não basta saber que o sangue do cordeiro nos livra do juízo. Mas ele diz lá no verso número 13: quando eu vi o sangue, eu passarei sobre vós e não causarei mal ou dano algum. O sangue precisa ser aplicado. Sim. A apropriação da expiação feita pelo Senhor Jesus na cruz, ela é pessoal. Não há nada de coletivo nisso. Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 2, ele diz assim, que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não fala, por vocês todos, igreja da Galácia, por vocês todos, irmãos queridos. Não, a salvação é individual. O sangue do Cordeiro é aplicado à minha e à sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: todo aquele que quer ser salvo precisa se render aos pés da cruz. Precisa ter o sangue vicário, substitutivo, aplicado à sua vida. Amém. Ter um pai cristão, ter um avô cristão, ter um tio cristão, pode ser um pastor, um bispo, um cardeal, pode ser quem for, não vai salvar, porque a salvação é um processo individual. O sangue do Cordeiro precisava estar lá na verga da porta, não era para ser guardado, Sim. era para ser aplicado. O sangue é um sinal de salvação. Aonde o anjo da morte via a marca, o sinal do sangue, ali ele não entrava, porque ele dizia o seguinte: aqui o juízo já foi aplicado. Olha que interessante, o juízo já havia sido aplicado, né? O sangue era o que retinha a espada do anjo da morte. Os filhos de Jacó não eram melhores que os egípcios, eles eram distinguidos pelo quê? Pela marca do sangue. Sim. Há em todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que aceitou o sangue derramado em seu favor, uma marca indelével, não é visível, você não vai pintar na sua testa, mas o inimigo sabe. Sim. As forças do mal sabem que você é um separado, que o juízo não pode ser aplicado sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque o juízo já foi executado na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Por isso ele derramou lá o sangue. O Cordeiro derramou o seu sangue. Vocês compreendem agora que há um absoluto, um estreito paralelo entre o cordeirinho derramado lá no Egito e o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue séculos depois? O Cordeiro da Páscoa também é o Cordeiro vivo. O Apocalipse aponta para o Cordeiro de Deus, aquele que está no trono, aquele que está diante do Pai, aquele diante do qual todo joelho vai se dobrar.
a Páscoa também é um memorial para as gerações futuras, não é? A morte do Senhor Jesus é para nós como o êxodo foi para o povo de Israel. O cordeiro também serviu para eles de alimento, e hoje nós nos alimentamos do cordeiro. O próprio Senhor Jesus falou: o meu corpo é o pão. Sim. Não é? Nós nos alimentamos em Cristo. Nós somos responsáveis por instruir a geração que vem após nós a amar a Deus, a respeitar a palavra de Deus e a anunciar a salvação no Cordeiro, no sangue derramado. Conte para as pessoas que só aqueles que têm o pacto do sangue do Cordeiro é que participam realmente da Páscoa, é que tem um projeto de vida, é que tem um destino, sabem de onde vieram e sabem também para onde vão. Nenhuma pessoa pode ser liberta a não ser pelo sangue derramado. Nenhuma pessoa faz parte da Assembleia do povo de Deus, senão pelo sangue remidor. Antes de qualquer coisa, precisamos reconhecer e estar debaixo do sangue do Senhor Jesus. Verdade. Comer sem discernir o corpo é comer juízo. Não é isso que nós aprendemos? Se nós não estamos debaixo desse sangue, estamos debaixo de juízo. Você quer estar debaixo de juízo ou debaixo do sangue remidor? Pense nisso. Essa é a importância da Páscoa. Ver os coelhinhos e comer chocolate pode ser muito gostoso, mas não resolve o problema da humanidade. Não conduz ninguém à salvação. É o sangue do Cordeiro que remiu esse povo lá no Egito, que deu um projeto àquela nação, que os libertou, que criou para eles um novo calendário, ou seja, aqui é um novo começo de vida, e também é o sangue do Senhor que faz a mesma coisa conosco, aqui e agora. Meus queridos, nós precisamos também ter o cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Ao celebrar a Páscoa, precisamos examinar o nosso coração. Aqui, Moisés fala ao povo para que não houvesse fermento dentro da casa. O fermento aqui é o símbolo do pecado oculto. Começa pequeno, age secretamente, mas depois ele se espalha rapidamente, não é? Vai levedando toda a massa. Quem gosta de fazer pão em casa, bolo, sabe disso. Ele cresce, incha, se infiltra e acaba levedando a massa toda. Nós não podemos, de forma alguma, né, associar a iniquidade com o ajuntamento solene em torno da causa de Deus. Então precisamos, ao celebrar a Páscoa também, dobrar os nossos joelhos, pôr a boca no pó, pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas faltas e celebrar essa Páscoa em santidade. E finalmente, eu gostaria de deixar também essa palavra de que a Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do Senhor, nosso Deus. Não é outra. Só no capítulo 12 de Êxodo, a palavra Senhor, e aqui ela está como Yahvé, o Eterno, é mencionada 17 vezes, só nesse capítulo, porque Ele é o centro da nossa redenção. Sim. Ele é o Senhor de todos os senhores. À meia-noite, Deus visitou a casa dos egípcios. A Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus, mas vejam que é um símbolo de juízo para os ímpios. Aquele mesmo advento que foi redenção e liberdade para uns, foi juízo e morte para outros. A morte não respeitou posição social, tanto que atingiu até a casa do próprio faraó. A morte não alcançou os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue
do Cordeiro Pascal. Os amados entendem isso? Compreendem isso? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus guardou a sua promessa. Deus havia falado o que ia acontecer, mas o faraó endureceu o seu coração, né? No capítulo 11, se depois vocês tiverem a oportunidade, leiam, por favor, para vocês compreenderem o contexto antecedente desses fatos. O capítulo 11 narra que aqueles que obedeceram foram os israelitas, mas o faraó endureceu o seu coração. Quanto mais advertido dos fatos ele era, mais duro ele se tornava. Os incrédulos, meus irmãos, perecerão. Essa é a verdade. Assim será no dia do juízo. Aqueles que creem e correm para o abrigo do sangue do Cordeiro, eles escaparão do furor, da ira de Deus. Mas aqueles que zombam do sangue do Cordeiro perecerão e passarão os céus e passará também a terra, mas as palavras desse livro não vão passar, meus irmãos. A história de hoje pode ser politicamente correta. Aquilo que se fala nas mídias, na televisão, na internet, pode ser muito bonitinho. Pode não confrontar a você, pode não confrontar aos seus, mas conduz à perdição. Mas o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro Pascal, é o que nos leva à salvação. Amém. Há um velho hino, um antigo hino chamado Meu Redentor, que diz assim: quando Deus, o sangue vir, que Jesus na cruz verteu, passará sem te ferir, pois no Egito assim sucedeu. Ele faz um paralelo, esse hino, entre a história que aconteceu no Egito e aquilo que haverá de acontecer. Sim. Tenha certeza disso. Aquilo que foi morte para os egípcios foi libertação para os israelitas. Por quê? Porque havia sobre o povo de Israel a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Eu gostaria de orar nesse momento e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, esse domingo de Páscoa. Mas lembre-se disso, é o sangue do Cordeiro que faz a distinção entre aqueles que haverão de entrar nos céus e aqueles que haverão de ir para a condenação eterna. Não se engane, não aceite outra palavra, aceite a palavra de Deus. Amém. Busque a presença de Deus. Sim. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, mas foi de alguma maneira tocado por essa palavra, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus, mesmo aí onde você está. Talvez alguém ligou aí o celular, viu esse vídeo pela internet e você deu uma espiadazinha, prestou atenção e o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu queria dizer para você, Ele também te ama. Você também faz parte do projeto de Deus. Amém. Ele também quer alcançar a sua vida. Sim. Você também é um daqueles sobre os quais deve ter a marca do Cordeiro, para que quando o anjo for executar juízo, ele veja a marca, tal como viu lá no Egito, e ele diga assim: o juízo para esse não haverá, porque já foi executado na pessoa de Jesus. Todo o nosso pecado foi lavado em Cristo. Amém. Agora somos novas criaturas, um novo projeto, uma nova vida em Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro, para todos sempre. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, junto com a sua família, e fale da obra de Deus, fale daquilo que Ele fez, conte para as gerações. Essa foi a mensagem de Moisés lá para o povo, e deve ser a nossa também. Conte, anuncie, fale, porque esse é o nosso dever. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós agradecemos por esse tempo maravilhoso em que pudemos expor essa passagem da Tua palavra. Pedimos que nesse dia o Senhor abençoe ricamente a família de cada um que venha ouvir essa palavra, Senhor.
seja por qual for o mecanismo, o meio, que essa palavra chegue a essa vida. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Se essa pessoa ainda não teve um encontro, se o sangue do Cordeiro ainda não está sobre a sua vida, eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor crie os meios, que o Senhor dê, Senhor, todas as condições para que essa pessoa possa ser orientada, possa dobrar os seus joelhos na tua presença e entregar a sua vida ao Senhor Jesus e também receber esse selo que nos garante estarmos com o Senhor um dia. E nós almejamos por esse dia, esperamos por esse dia, nós oramos por esse dia, porque queremos estar com o Senhor a quem amamos de todo o nosso coração. Meu Pai, abençoa esse dia, dá-nos um domingo de paz, abençoa o almoço das famílias, Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo de paz, um tempo de reconciliação, um tempo de reflexão, Senhor, um tempo de perdão, um tempo de busca, Senhor, junto aos teus pés, aonde nós encontramos socorro, aonde nós encontramos conforto. Amém. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Quero agradecer aqui pelo irmão Luiz por essa excelente aula sobre a Páscoa. Eu tenho a certeza que você foi tocado. Quero te lembrar que o nosso culto começa às 10h15. Amém. E que teremos a ceia do Senhor. Você vai ver logo na abertura do nosso culto hoje, ali a mesa posta. E você prepara a mesa para você tomar a ceia do Senhor. Amém. Olha, se Deus assim o permitir, quem sabe domingo que vem estamos de volta. Apesar de ter aí uma liminar, podendo estar no culto que chegou ontem à noite ou ontem à tarde, nós preferimos esperar e possivelmente semana que vem nós estaremos juntos. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e amém. Uma feliz Páscoa a você. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.